Bom, boa noite então a todos novamente, agora começando em definitivo a nossa aula de hoje, que vai ser sobre um assunto muito interessante, que é sobre estratégias matadoras para se investir no mercado de Forex. Né? Para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu falo muito sobre como investir com robôs, né? E hoje a gente vai estar falando sobre como investir também manualmente no mercado, como funcionam as estratégias, como funciona esse mercado, como que funciona tudo isso, o que é possível fazer. Então, o que você vai aprender hoje? Crise financeira, né? A crise está aí. E agora? Como investir? Como investir um investimento blindado contra a crise? Né? As oportunidades do mercado de Forex, também conhecido como mercado cambial. Os 6 critérios para uma estratégia ser vencedora. Isso é fundamental para você ter resultado no mercado. As 7 características de um trader de sucesso. Não basta você ter estratégias vencedoras na mão e não aprender a ser um trader, um operador, um investidor de sucesso. Vou falar sobre as estratégias Yes Market Open, Yes Trade e Yes News, tá? Que são fenomenais, são matadoras mesmo. Então, quem sou eu, né? Meu nome é Marcelo Vieira, para quem não me conhece. Eu sou médico, investidor, trader e educador financeiro, tá? Acredito que muitos de vocês já conheçam a minha história, alguns acredito que ainda não, mas eu sou médico, atuo na área de dermatologia e eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro ainda na faculdade de medicina em 2005. Primeira bolsa que eu ganhei como monitor, eu comecei a investir. Comecei fazendo tudo errado, investindo na bolsa de valores na época em fundos de investimento através do banco, conforme a orientação do meu gerente. Eu não sabia quem buscar para me dar informações sobre como investir, fui atrás do meu gerente. Na época ainda dei sorte, não sabia investir direito, mas com a bolsa em alta eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a me interessar ainda mais pelo assunto. Já em 2007, formado, fui fazer a pós-graduação no Rio de Janeiro, capital. Eu me formei em Itaperu, no interior do Rio de Janeiro. Embora seja de Floripa, Santa Catarina, eu fui estudar no Rio. E então, no Rio de Janeiro, na época, não tinha tanto acesso a informações online como se tem hoje, vídeos, cursos e tudo mais. Era mais presencial mesmo. Então, morando na capital, numa capital grande como o Rio de Janeiro, eu comecei a fazer muitos cursos sobre investimentos e comecei a operar no mercado. Foi em 2007 também que eu tive o primeiro contato e descobri o mercado de Forex. Mas na época eu ainda operava mais na bolsa. E veio a crise de 2008, tá? 2007. Então eu comecei a investir também o dinheiro que eu tinha, o dinheiro dos meus pais, porque meus resultados estavam sendo muito bons. E aí, operando no mercado, eu ganhei 400 mil reais ainda em 2007. Então eu estava achando pronto, né? Me encontrei, era isso mesmo que eu queria, era assim, é assim que eu vou ganhar dinheiro. Só que veio a crise de 2008 e eu perdi meio milhão de reais na crise de 2008, ou seja, eu perdi os 400 mil que eu tinha ganhado e mais 100 mil reais. E aí eu fiquei desesperado, era tenso, dormia à noite, aquela coisa toda, aquela preocupação. Uma crise foi um pouco diferente, mas a gente vive hoje. Antes era uma crise mais externa do que interna, agora é mais interna do que externa. Mas, enfim, uma crise financeira forte. E foi quando eu percebi que eu não sabia investir bem, tá? Eu percebi que eu estava ganhando dinheiro em 2006 e 2007 porque o mercado era de alta, então eu acabava operando na compra e tudo mais. E acabei tendo bons resultados, mas não por ser um ótimo investidor, e sim pelas condições de mercado. E aí eu reparei que eu tinha que mudar, que eu tinha que aprender realmente a investir se eu quisesse ganhar com consistência e não depender de crise. E aí que veio a virada de chave. Quando eu descobri isso aí, eu comecei a estudar ainda mais a fundo, a aprender mais, a praticar mais. E ao longo dos últimos anos eu venho desenvolvendo uma série de métodos para se investir no mercado financeiro, tá? Então eu queria mostrar alguns resultados meus, tá, de contas reais, só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer nesse mercado.
Então, aqui você vê uma conta com uma rentabilidade média de 8% ao mês, tá? E aqui você vê o gráfico, claro que é renda variável, né? Tem mês positivo, tem mês de lado, tem mês negativo, mas no total uma média de 8% ao mês. Aqui uma outra conta, tá? Com uma média de 5,6% ao mês, tá? Isso é só para você ter uma ideia do que é possível fazer no mercado de Forex por uma série de vantagens que eu vou comentar a mais daqui a pouco. Então, investimentos na crise, né? Toda crise apresenta oportunidades, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento para aprender coisas novas, né? Você não pode deixar se abater pelo pessimismo, você tem que criar o seu futuro mais próspero. Então, por exemplo, eu venho investido mais pesado em Forex nos últimos meses, nos últimos anos, e então eu tive aí uma dupla, digamos assim, uma coisa muito boa, duas coisas muito boas, que foi uma a minha rentabilidade no investimento em si e outra a rentabilidade, por exemplo, com a alta do dólar, né? Então, realmente tem sido muito interessante, né? Então, ou seja, é possível, tá? Se ganhar dinheiro com a crise, tá? Isso eu aprendi muito lendo os livros do Robert Kiyosaki, para quem não conhece, é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e ele fala muito sobre isso, né? Na crise de 2008, o 2008 foi o dinheiro que ele mais ganhou dinheiro por causa da crise. Claro que ele estava triste em ver o país em crise, aquela coisa toda, mas a única coisa que ele pode fazer é tirar vantagem disso, já que a crise está ali, a oportunidade está ali, né? Então a gente tem que aproveitar as oportunidades e não adianta só a gente ficar chorando e esperando pelo governo ou por que alguém faça alguma coisa pela gente. A gente que tem que correr atrás para fazer. Ninguém vai fazer pela gente, né? Então, enxergando as oportunidades no mercado de Forex, tá? É uma excelente oportunidade que eu vejo hoje, tá? Ele tem algumas características em si. Primeiramente, o que é o mercado de Forex, tá? Para caso você não conheça, é o mercado cambial, tá? Interbancário, ou seja, onde se compra e vende moedas como o dólar, o euro, o libra esterlino, o franco suíço, o dólar canadense, dólar australiano e o próprio real brasileiro, tá? Então, nada mais é do que a negociação de moedas feita entre os bancos. Quem for a pessoa física para ela investir, tá? Ela tem que abrir conta numa corretora, né, de Forex, e essa corretora vai intermediar essas operações junto aos bancos, tá? Quem fornece as moedas para as corretoras são os grandes bancos, como o HSBC, Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan e por aí vai, tá? Então ele é o maior mercado do mundo, tá? Ou seja, com a maior liquidez. Hoje são negociados na faixa de 5,3 a 5,4 trilhões, tá? Trilhões de dólares diariamente. Dá aproximadamente 9 vezes, tá? Todas as bolsas de valores do mundo somadas, Nova York, Londres, Tóquio, Bovespa e por aí vai, tá? É um mercado muito, muito grande. Por quê? Porque a negociação de moedas é importante para todo mundo, né? É um mercado aberto 24 horas por dia. No nosso horário aqui no Brasil abre domingo à noite, quando o mercado já está abrindo na Ásia, né? Na Austrália, na Oceania, na Ásia, no Japão. E fecha sexta-noite, quando fecha o mercado nos Estados Unidos. Tá? É um mercado que possui alavancagem, ou seja, a gente pode operar com mais dinheiro que a gente tem. Isso traz muitas oportunidades, tá? Claro que você tem que usar isso com inteligência para não se arriscar demais, mas ele permite, por exemplo, você fazer ordens scalpers, que são ordens bem curtas no mercado, e você, por exemplo, você tem $1.000 na sua conta
e aí você opera com 5 mil ou com 10 mil dólares, só que num movimento mínimo, se ganhar você ganha, por exemplo, 2%, se perder você perde 1%. Então, se você não tivesse alavancagem, você não tinha como fazer esse tipo de operação. Tendo alavancagem você tem, ou seja, não é porque você tem alavancagem que você vai estar correndo mais risco. Tá? Você pode correr o mesmo risco, mas você pode aproveitar melhor. Tá? Você pode aproveitar melhor o... Opa. Então, voltando aqui agora com o som. Então, é o maior mercado do mundo, tá? Com 5,3 trilhões de dólares negociados diariamente. A alavancagem, tá? A alavancagem é uma grande vantagem, porque se a gente souber utilizar com inteligência e com manejo de risco, a gente pode duplicar, triplicar o nosso resultado sem aumentar o risco, porque a gente pode operar com mais dinheiro que a gente tem na conta. Claro que a gente tem que usar responsabilidade para isso, mas pode melhorar o nosso resultado absurdamente, tá? Segurança, tá? A gente tem muita segurança. Eu vou falar um pouquinho mais sobre questão de legalidade e segurança daqui a pouco, tá? Corretoras e tudo mais. MetaTrader 4, uma plataforma fantástica, excelente para se operar. As corretoras oferecem gratuitamente para todos os clientes, seja para conta demonstrativa ou para conta real, tá? Características específicas, isso em termos de estratégias, por exemplo, no horário de final de tarde aqui no Brasil, é o horário que no mercado de Forex a gente chama de Asa Session, né? O que é isso? A Asa Session é o horário onde o mercado já fechou nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são os dois principais mercados, Londres e Nova York. Não abriu ainda, tá abrindo ainda lá na Ásia e na Oceania. Então é um mercado que é um horário que não tem nenhum forte mercado aberto. Então é um horário onde o mercado fica extremamente fica pouco volátil e fica num, digamos assim, num vai e vem. Isso faz com que a gente possa operar esse vai e vem no mercado. Quando abre o mercado em Londres, o mercado tende a estar uma disparada, né, que é a hora que entra uma forte liquidez no mercado. E a gente pode operar, fazer uma estratégia para operar assim. Quando o mercado fecha em Londres, tende a ter um recuo, porque os grandes investidores começam a encerrar suas posições. A gente pode desenvolver uma estratégia para operar esse recuo. Ou seja, tem uma série de características específicas que oferecem uma grande quantidade de excelentes oportunidades. Agora falando um pouquinho sobre a legalidade, tá? No mercado de Forex. Investir no exterior é legal, tá? Você como brasileiro pode investir legalmente no exterior, tá? Sem problema algum, declarar o seu envio de dinheiro, declarar o seu rendimento, pagar imposto de renda, pode fazer tudo de forma 100% legal, tá? Sem problema algum. Lembrando que o seu dinheiro ficará sob outra jurisdição, portanto, escolha com muito cuidado o país onde você vai investir, tá? Isso é muito importante, tá? Porque o que acontece? Como o Forex é um mercado interbancário, né? Ou seja, ele é não é um mercado centralizado, tá? O que acontece? Ele qualquer país onde esse mercado seja regulado, você pode investir através daquele país, tá? Então, ou seja, se você abrir uma conta nos Estados Unidos, na Inglaterra ou no Japão, você pode investir nesses países. Só que o seu dinheiro vai estar sobre, digamos assim, a lei e a responsabilidade naquele país. Se você abrir conta simplesmente em um paraíso fiscal qualquer, o seu dinheiro vai estar sob a jurisdição, sobre, digamos assim, os cuidados daquele país. Então, o que acontece hoje em dia? Como o mercado de Forex ele é descentralizado, né? Ou seja, as corretoras têm acesso direto aos bancos, muitas corretoras, tá, não são idôneas, mas são corretoras que ficam normalmente em paraísos fiscais. Uma ilhazinha lá que não tem lei nenhuma
regra nenhuma, e aí abre-se uma corretora de Forex lá, muitas vezes ela nem opera no mercado de verdade, tá? E então a pessoa vai lá, vê uma propaganda na internet, eles oferecem bônus, oferecem isso, oferecem aquilo, o cara abre a conta, coloca o dinheiro, depois não saca nunca mais, e aí você não tem nem para quem reclamar, tá? Aquele país não tem nenhuma fiscalização, nenhuma regulação, não tem nada, tá? Então, ou seja, o Forex não existe no Brasil ainda, tá? Porque não foi regulado aqui dentro. É um atraso, né? O Forex é regulado em praticamente ou não 100% dos países desenvolvidos, tá? Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha, França, Itália, Portugal, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, por aí vai, tá? Dinamarca, Suíça, enfim, só alguns países como Brasil, Venezuela e Argentina ainda não é liberado, regulado, tá? Mas você pode legalmente investir em Forex fora do país sem problema. Até países como Uruguai, Chile, Peru já é regulado, só que não tem uma regulação tão forte quanto, por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra tem a melhor regulação e fiscalização, tá? Feita pela FCA, Financial Conduct Authority, tá? As corretoras normalmente ficam em Londres. E é importante, tá, citar que muitas corretoras que ficam em paraíso fiscal, às vezes eles abrem um escritóriozinho, uma salinha lá em Londres ou na Espanha ou não sei aonde, finge estar num país sério, mas a corretora não está instalada lá de fato. Eles fazem isso só para te dizer, dar a impressão que está num país sério. Então é importante você fazer o seu dever de casa e conferir se a corretora é fiscalizada pelo FCA, tá? Regulada. Se ela for, ela também vai ter acesso ao Fundo Garantidor de Crédito, que é o FSS, tá? Para até 50 mil libras por CPF, por corretora. Tá? Ou seja, caso a corretora quebrar, sumir do mapa e por um acaso o seu dinheiro não, as contas são segregadas, mas tiver algum motivo pela qual o seu dinheiro não estiver lá, o Fundo Garantidor de Crédito inglês do governo cobre, tá? Associado a isso, tá? Tem corretoras que possuem seguros com grandes seguradoras, com as maiores seguradoras do mundo, onde cobrem, por exemplo, até 500 mil libras por cliente. Ou seja, caso a corretora quebrar, tem os 50 mil libras do governo, né, do fundo do governo, mais 450 até completar 500 mil libras. Tá? Isso hoje dá mais de 2 milhões e meio de reais garantidos. Tá? A gente, por exemplo, nem na bolsa aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de segurança. Tá? Então, eu vou postar aqui um link, quem quiser abrir uma conta demonstrativa para ver como que funciona. Vocês só confirmem para mim, por favor, se esse link aí tá funcionando direitinho. Deixa eu vou postar aqui de novo. Só confirmem para mim se vocês conseguem acessar por esse link aí. Legal? Aí quem quiser pode gratuitamente, tá? Abrir um. Até tem gente que não conseguiu. Eu vou tentar passar outro link aqui. Vejam se nesse aí agora vai, por favor. Legal, conseguiu? Legal, vocês conseguem abrir gratuitamente, ver como é que funciona a plataforma e tudo mais, sendo que tem tudo em português, tá? Hoje algumas corretoras têm a plataforma em português, atendimento em português para brasileiros que moram lá fora, tudo, página, site, tudo em português, tá? Então também não precisa saber inglês para operar lá fora. Em relação a envio e resgate de dinheiro, é muito tranquilo, tá? Você pode fazer através do seu banco, através de casa de câmbio. Normalmente casa de câmbio é a forma mais fácil. Para valores pequenos até cartão de crédito pode fazer, tá? E o seu dinheiro lá sempre fica disponível, tá? Para você, é uma conta sua. Não tem, você não é obrigado a fazer depósitos mensais. O dia que você quiser resgatar a qualquer momento, sempre
você pode sacar todo o seu dinheiro sem limite, tá? Se você tem 5 milhões de dólares, você quer sacar hoje 5 milhões de dólares, hoje você pode sacar os seus 5 milhões, tá? Não tem nenhum tipo de restrição. E tem algumas formas de pagamento também via métodos de pagamento, como Neteller e Skrill, tanto para depositar quanto para sacar, tá? Tem gente perguntando sobre alavancagem e tudo. Para abrir a conta ali, 1 para 400 pode ser a plataforma que a gente utiliza, é a MetaTrader 4, tá? Então, como eu falei, tem corretoras com seguro de até 500 mil libras do CPF e contas demonstrativas gratuitas. Agora falando sobre estratégias, tá, de mercado. Agora que você já entendeu o que é o mercado de Forex e a segurança de se investir nesse mercado, vamos falar sobre estratégias. O que tem, principalmente estratégias de trading manual, tá? Mas algumas podem isso aqui de certa forma pode se encaixar para estratégias com robôs também. Elas têm sentido fundamentalista, tá? Por exemplo, quando você vai operar a abertura do mercado de Londres, onde o mercado tende a tomar uma direção e ter um forte movimento, isso você vai usar análise técnica para encontrar exatamente o momento de entrada, de saída, de colocar seu stop loss, seu limite de perda, seu target, seu objetivo de ganho e tudo mais. Mas a ideia de que naquele horário é um horário que o mercado dispara é uma ideia que vem do fundamento de abrir o mercado. Mesma coisa quando o mercado de Londres fecha, horário de Asia Session, abertura de Nova York e tudo mais, tá? Então, aproveitar esses momentos é muito importante, tá? Ter uma base fundamentalista. Se aproveitar de características do mercado, né? Cada par de moeda, o euro-dólar, o franco, o GBP-USD, o AUD-USD, eles têm as suas características, cada moeda tem a sua característica. Então, você operar as características de cada moeda é muito interessante. Para isso, a gente vai usar a análise técnica, para quem não conhece, tá? É o estudo do gráfico, ou seja, o preço no tempo. Tá? E com isso, você consegue estatisticamente descobrir estratégias onde elas se repetem sempre ao longo do tempo, porque o mercado tem essas características. E você pode utilizar dessas características, tá, para obter lucro, né? São replicáveis, ou seja, a estratégia de sucesso é aquela estratégia onde ela tem um padrão para entrada e saída do mercado. Ou seja, se você ensinar isso para 10 pessoas, essas 10 pessoas conseguem aprender e operar dessa forma. Elas possuem um bom risco-retorno, ou seja, por exemplo, uma estratégia de operar notícia, por exemplo, que eu vou falar mais para frente, que é outra estratégia que tem sentido fundamentalista. Quando você entra numa operação, por exemplo, você arrisca 2% do seu capital. Se você perder, se ganhar, você ganha 6%, né? Então, digamos que de 10 operações, você acerte 5 e erre 5, ou seja, ganhe em 5, perca em 5. Nas 5 que você perdeu, você vai perder 10% do seu capital, 2% em cada uma. Nas 5 você ganhou 6 em cada uma, você vai ganhar 30, ou seja, no final você vai ter 20% de lucro ao final de 10 operações, tá? Então, isso é um bom risco-retorno. Possui manejo de risco, tá? Uma estratégia, por exemplo, que nem o pessoal usa no cassino, né, que é o martingale, que é quando você perde, você dobra a aposta, né? Ela não funciona na prática porque o capital não é ilimitado e uma hora você pode perder muitas vezes seguidas e acabar com o seu capital. Então esse tipo de estratégia não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? Você tem que usar uma estratégia que possui um manejo de risco adequado e seguro. Tá, lembrando que pode-se começar a investir no mercado de Forex, tá, com aproximadamente o depósito mínimo é de $100 na corretora, mas eu recomendo que se comece com na faixa de $250. Agora, componentes para se tornar um trader, ou seja, um trader é um investidor ativo, um operador do mercado, tá? Um trader de sucesso.
Você tem que entender o funcionamento do mercado, a lógica do mercado, o que move o mercado. Você não precisa entender de economia, tá? De nada disso, mas você precisa entender o que faz uma moeda ter um exemplo do real aqui, é um exemplo, né, do real com dólar, que no Forex eu paro o SDBRL, que é o United States Dollar Brazilian Real. Ou seja, com uma desconfiança sobre o governo brasileiro e problemas econômicos, as pessoas querem tirar dinheiro do Brasil, os investidores estrangeiros. Então, para isso, eles têm que vender o real para comprar dólar, normalmente dólar americano. Isso vai fazer com que o dólar suba e o real caia, porque as pessoas estão dispostas a se livrar cada vez mais do real e cada vez mais dispostas a comprar dólar, né? Então, ou seja, isso associado ao horário de negociação, que horas que o mercado está aberto para agora, por exemplo, você pode operar no Forex o SDBRL. Só que tanto o mercado no Brasil quanto os Estados Unidos estão fechados. Então, ou seja, um horário de pouca movimentação. A hora que o mercado brasileiro abrir já começa a movimentar. A hora que o mercado americano abrir, movimenta mais ainda. Então, ou seja, entender esse funcionamento, né? Conhecer bem a análise técnica, ou seja, aprender a estudar os gráficos para você entender se a tendência é de alta, se a tendência é de baixa, até onde quando você está ganhando numa ordem, quando sair do mercado com lucro, caso a ordem venha contra você, quando sair com prejuízo rápido, antes que você tenha um grande prejuízo, né? Dominar uma ou mais estratégias vencedoras. Após você ter essa noção geral, é importante que você aprenda e melhore cada vez mais sua performance com estratégias vencedoras, tá? Desde você muitas vezes tentar descobrir tudo sozinho, o que leva anos, você pode ir direto em estratégias vencedoras que comprovadamente funcionam e fazem sentido, tá? Você tem que ter disciplina e controle emocional para seguir a sua estratégia, tá? Você tem que ter, digamos assim, fidelidade à sua estratégia, porque se ela funciona ao longo do tempo, estatisticamente comprovado isso, ela vai ter dias negativos, semanas negativas, até meses negativos, mas ela funciona ao longo do tempo. Então, de repente, num mês você perde 3%, 5%, mas no outro mês você ganha 20%, né? Então, na média, fecha positivo, mas você tem que continuar operando, porque você nunca sabe exatamente qual que vai ser o momento que vai ganhar e qual que vai ser o momento que vai perder. A gente tem que estar psicologicamente preparado para essa variação da renda variável, né? Aqui importantíssimo, tá? Utilizar manejo de risco e controle da alavancagem. A alavancagem, como eu estava falando mais cedo, no mercado de Forex é uma grande vantagem, tá? É muito grande. Porque é por isso que é um mercado que possibilita uma rentabilidade muito maior que a média. Porque você pode alavancar. É claro que você tem que usar essa alavancagem com inteligência. Né? Como eu falei, você pode fazer ordens scalpers, que são ordens que com uma movimentação mínima da moeda, você, por exemplo, se ganhar, ganha 1%, se perder, perde 1%. Se você não tivesse alavancagem, você comprar $1.000 de uma moeda e esperar durante 5, 10, 15 minutos ela valorizar um pouquinho e vender, você estaria com $1.000 e 20 centavos, 1.020 cents. Seria um lucro muito pequeno. Com alavancagem, tendo $1.000 na conta, você pode comprar $10.000. E aí, se ganhar, por exemplo, você ganha ou perde $10, ou seja, 1% do seu capital. Então, ou seja, você saber utilizar a alavancagem com inteligência pode trazer retornos impressionantes, mas sempre com manejo de risco. É importante você estudar o histórico de operações, tá? Ou seja, tanto das estratégias que você utiliza, verificar se elas realmente funcionam no passado, tá? Como verificar o seu histórico de operações para você sempre analisar, ver o que você está fazendo certo, o que você está fazendo de errado, para você evoluir como investidor, tá? Você pode ir muito longe se você se tornar um bom investidor no mercado, tá?
você pode viver do mercado, você pode multiplicar o seu capital. É impressionante o que você pode fazer se você se tornar um bom investidor. É praticamente uma profissão, digamos assim. Claro que você tem que ter um capital, você não vai fazer dinheiro do nada, você tem que ter dinheiro investido para gerar renda. Talvez se você está começando, você vai ter que primeiro ir investindo e multiplicando seu capital sem resgatar nada, até você poder juntar um bom dinheiro para poder viver da renda desse dinheiro. Mas realmente, se tornar um grande trader é uma das melhores opções que eu vejo hoje de negócio como um todo, tá? Vou falar um pouquinho, eu falo para quem já me acompanha há mais tempo, eu eu falo muito de robôs, né? De trading automático com robôs, e sem dúvida alguma é uma grande forma de se investir. Mas eu queria falar um pouquinho das diferenças do trade manual e automático, tá? E vantagem e desvantagem de cada uma. O automático, né, com robôs. As operações são 100% automatizadas, você coloca lá o robô para funcionar. Basta ficar acompanhando, né, o desempenho dele só para ver se está tudo ok, tudo. Você mensalmente faz uma análise dos resultados, mas ele funciona de forma 100% automática. Tem menos envolvimento emocional, já que ele decide, o robô, segundo a estratégia embutida nele, decide o momento de comprar e vender, você não precisa tomar essa decisão. Emocionalmente isso é mais fácil. Curva de aprendizado mais rápida realmente, porque você já coloca, no outro dia o robô já começa a operar. No trade manual exige um pouco mais de estudo e de prática. A gente tem uma grande quantidade de bons robôs comerciais disponíveis, né? Isso é mais uma vantagem. Agora você é limitado à estratégia pré-definida, tá? Agora vamos falar do trade manual, tá? Exige tempo para operar, mesmo que poucas horas por dia. Vocês vão ver que algumas estratégias você só precisa de meia hora, uma hora, 2 horas por dia para operar. Maior envolvimento emocional, então você tem que evoluir para você ter um bom controle emocional. Curva de aprendizado um pouco mais lenta, você tem que estudar um pouco mais e praticar um pouco mais para passar a adquirir bons resultados. Tem também uma grande quantidade de excelentes estratégias. Olhando assim, até parece que o robô sozinho é imensamente melhor que o trade manual. Mas o que acontece que é o grande diferencial? O robô, ele opera com uma estatística, ele opera com uma estratégia estatística, né? Quando você opera manualmente também, mas você, quando você olha para o mercado, você olha para o gráfico, você consegue identificar movimentos e características do mercado que você não tem como colocar aquilo de forma matemática, tá? Aquela noção geral ao olhar, não tem como colocar isso num robô. E isso pode fazer com que você tenha resultados melhores do que o robô, porque o robô tem essa limitação, entendeu? Então é possível superar, tá? Os melhores traders que obtêm os melhores resultados são os traders que operam manualmente, tá? Não são os traders que operam com robô. Dá para atingir excelentes resultados com robô, sem dúvida, mas com trade manual você tem mais domínio e você tem, se você se tornar ou evoluir para se tornar um bom operador, você tem mais resultado, tá? Você tem melhor rentabilidade, você tem mais controle. Logicamente você não tem o custo com a aquisição dos robôs, né? Então são duas formas, tá? Eu opero manualmente e eu uso o robô também. Pode se complementar perfeitamente, tá? Não é um ou outro, mas vale muito a pena os dois. Só para você ficar mais claro quais que são as diferenças, né? Então, como eu já falei, a análise discricionária permite um resultado superior à exclusivamente estatística, e também a questão da confiança, né? Quando você usa um robô comercial, você vê o histórico dele, mas você não conhece a estratégia, né? É o que a gente chama do robô black box. E quando você domina a sua estratégia, você naturalmente fica mais confiante, principalmente quem está decidido realmente a investir para viver do mercado, ou seja, viver só do retorno dos seus investimentos. Aqui eu gosto sempre de citar o poder dos juros compostos, que
muita gente esquece do poder dos juros compostos e do poder da alta rentabilidade. Aqui é só um cálculo para você ter uma ideia. R$ 300 por mês investido, sem capital inicial algum, tá? Durante 15 anos, com uma rentabilidade média aqui de 3, 4 e 5% ao mês. E aqui você vai entender porque 3 eu botei 2 entre parênteses, 4 eu botei 3 e 5 eu botei 4. Eu estou tirando 1% aqui, tá? De inflação, custos, imposto de renda, enfim, para ficar um valor líquido, tá? Com 3% ao mês, que daria 2 líquido, você acumula meio milhão, tá? Com R$ 300 por mês durante 15 anos. Com 3% ao mês líquido, você acumula 2 milhões, já corrigidos pela inflação, tá? E com 4% líquido, você acumula 8,7 milhões em 15 anos, tá? Com apenas R$ 300 por mês. É fácil fazer 4% ao mês, não é fácil. Você tem que evoluir, você tem que treinar, mas olha o quanto vale a pena você ficar bom nisso, tá? Vale muito a pena. Agora um exemplo com investimento único e sem aplicação mensal, tá? R$ 10.000 investido uma única vez durante 15 anos, tá? 2% líquido ao mês, você acumula 300 mil. 3% líquido ao mês, você acumula 2 milhões. 4% líquido ao mês, você acumula 11 milhões. Tá? O mercado de Forex tem muita liquidez e ele permite com que você opere com altos valores como 5, 8, 10 milhões. Tá? Claro que vai chegar um ponto que provavelmente você vai acumular um bom capital, você provavelmente vai querer viver disso e resgatar o lucro ou boa parte do lucro. Isso é natural, tá? Mas para você ter uma noção de onde você pode chegar se você se tornar um excelente trader. Agora eu queria falar um pouquinho sobre algumas estratégias, tá? Para você ter noção do que é uma estratégia. Falar um pouquinho sobre a estratégia Yes Market Close, tá? Investidor de sucesso Market Close. É uma estratégia baseada na característica do mercado cambial de recuar no fechamento de Londres. Então, como eu falei, quando o mercado de Londres está fechando, tá meia hora antes de fechar, muitos traders, investidores, né, de grandes fundos e tudo mais, dos bancos centrais também, eles encerram muitas posições e o mercado acaba recuando. Ou seja, se ele subiu no dia, ele tende a cair. Se ele caiu no dia, ele tende a subir. No Forex a gente pode operar tanto na compra quanto na venda sem problema algum, tá? Pra gente, se tá caindo ou tá subindo, não faz a menor diferença. A gente pode operar das duas formas. Essa oportunidade pode mudar conforme o horário de verão ou não, mas ele fica normalmente entre meio-dia e 15 e meio-dia e 45 aqui no Brasil, horário de Brasília. E então a gente tem a oportunidade de operar o recuo que as moedas fazem nesse horário. Praticamente todas as moedas fazem esse recuo. E aqui então você tem um exemplo, tá? Olha aqui, nesse caso, se eu não me engano, é o euro-dólar. E você vê uma queda durante o dia e bem no horário de... Tem essa setinha aqui, que é exatamente o horário que no Brasil é meio-dia 15, que falta meia hora para fechar Londres. Você vê esse recuo e o mercado sobe, tá? Ou seja, você pode operar exatamente esse movimento aqui para fazer uma operação que dura 5, 10, 15, 20, 30 minutos, uma hora e obter lucro, tá? Isso acontece diariamente, praticamente todos os dias acontece, tá? E então a gente vai ter os critérios exatos para o momento de comprar, o momento de vender. E caso a gente comprar, por exemplo, e continuar caindo, a gente sair rapidamente com pouco prejuízo. E se for a nosso favor, onde que a gente obtém o lucro, tá? Isso é um exemplo, por exemplo, de uma estratégia inteligente, de uma estratégia vencedora, que você pode analisar no passado e funciona ano após ano, após ano, após ano, após ano, tá? É impressionante. Outro exemplo de estratégia é S-Trade, tá? Estratégia baseada no fluxo de mercado, ou seja, a gente identifica o novo fluxo do mercado com a direção que o mercado está tomando, tá? Então isso oferece oportunidade 20,
24 horas por dia. Quando a gente identifica um novo fluxo, numa nova direção, a gente entra a favor daquele fluxo, daquela direção no mercado, né? Você pode ver aqui o mercado caindo, tá? E a gente vê aqui nessas setinhas vermelhas, ó, um topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, fundo, topo. Ou seja, a gente consegue identificar o fluxo de mercado, tá? E para onde que esse mercado está indo e a gente seguir esse fluxo analisando o gráfico. Então, na análise técnica, a gente identifica momentos exatos de onde, como entrar e como sair do mercado, tendo oportunidades para seguir o mercado em 24 horas por dia. Estratégia Yes News, tá? Estratégia baseada no anúncio de, entre parênteses, notícias, né? Que são dados econômicos divulgados oficialmente em horário pré-definido, tá? Então, o que acontece, por exemplo, o que a gente chama de non-farm payroll, que seria índice de desemprego, tá? Uma vez por mês, os países, normalmente uma vez por mês, os principais países anunciam quantos empregos foram criados ou perdidos no último mês. E isso influencia, logicamente, a cotação quando é nos Estados Unidos do dólar, quando é na zona do euro, o euro, quando é no Canadá, o dólar canadense. E assim vai na Inglaterra, a libra esterlina. Quando o governo anuncia a taxa de juros, se vai manter ou se vai alterar. Quando o governo anuncia um dado de como estão os bens e serviços, o PIB do país. Tudo isso influencia diretamente na economia. Os dados econômicos influenciam, mostram a força ou a fraqueza daquela economia. Quando o mercado está forte, a moeda tende a se valorizar, porque todo mundo quer comprar aquela moeda e colocar dinheiro naquele país. Quando está fraco, tende a sair, tá? Um exemplo recente, né, um dólar forte, com a economia americana indo bem, e um real fraco, por exemplo, com a economia brasileira indo mal. Só que essas notícias, entre aspas, tá? Notícia não é o que sai no jornal, tá? É porque em inglês é news e a gente traduz como notícias. Elas são divulgadas num horário específico, num segundo específico. Por exemplo, é às 14h30, é às 14h30:00, não é 14h30 e 2 segundos, não é 14h29, tá? É exatamente na hora que sai o anúncio para o mercado interpreta isso, se foi bom ou se foi ruim, e o mercado dispara para cima ou para baixo, fazendo um forte movimento, tá? Imediatamente após a notícia, faz uma forte movimentação. Então, a gente pode usar estratégias, tá? Para operar esse movimento. Então, esses anúncios são em horários específicos, dias e horários específicos. Então, por exemplo, você tem como olhar o calendário e falar: amanhã vai sair a taxa de desemprego no Canadá. Depois de amanhã vai sair a taxa de juros na Inglaterra. Depois de amanhã vai sair a produção industrial na Nova Zelândia. E você pode operar, então, tem oportunidades quase que diárias em algum país do mundo, em alguma moeda, tá? Para você operar esses movimentos. E aqui você tem um exemplo, tá? Essa barra grande branca que você está vendo, tá? Equivale a 15 minutos. Então você vê que o mercado está lá em cima, saiu uma notícia, ele em 15 minutos faz um movimento gigante de queda, tá? Ou seja, é porque a notícia foi ruim para aquela moeda. Então a gente tem como operar esse movimento colocando um stop bem curto, ou seja, se a ordem vier contra a gente perde um pouco. Se ela for a favor, a gente ganha bastante, tá? Então é um tipo de estratégia muito interessante também para quem tem pouco tempo para operar o mercado. Ela em horários definidos. Tem notícias, dependendo aí do lugar do mundo onde for, que vão ser de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada aqui no Brasil. Tem horário para, digamos assim, todos os gostos, tá? Uma estratégia que eu gosto muito desse tipo de estratégia. Então, pensando nisso, eu venho estudando, trabalhando em cima das estratégias há muitos meses, tá? Porque eu queria muito oferecer essa oportunidade para as pessoas, então eu resolvi fazer o treinamento Forex Trade Manual, tá?
para possibilitar as pessoas investirem de maneira eficiente nesse mercado também, tá? Então é um curso completo, tá? Passo a passo em vídeo aulas gravadas, tá? O que você vai aprender nesse curso? Módulo 1, Introdução ao mercado de Forex e plataforma MetaTrader 4. Então eu vou ensinar passo a passo o que é o mercado de Forex, como que são as moedas, como que são os pares, como colocar uma ordem de compra e venda, uma ordem de stop loss dentro da plataforma MetaTrader, tá? Tudo passo a passo, mesmo para quem está começando do zero, nunca operou no mercado e não tem experiência alguma, tá? Segundo módulo, análise técnica passo a passo. O que é uma barra, o que é um candle, como que funciona o gráfico, como analisar o gráfico, tudo começando do zero, tá? Tanto para quem não sabe nada ainda sobre isso, e vale a pena uma revisão para quem já tem experiência e conhecimento, tá? Terceiro módulo, como se tornar um trader de sucesso. Isso aqui é fundamental, porque não adianta você ter as melhores estratégias do mundo, e nesse curso vocês vão ter acesso a algumas das melhores estratégias do mundo, e que os grandes traders bem-sucedidos utilizam. E se você não tiver disciplina, não saber usar manejo de risco, não saber usar alavancagem, não saber ter disciplina, não saber ter um diário de trades anotando as suas ordens para você se aprimorar como trader, tudo isso é importante para o que a gente chama do trading as a business, né? Operando como um negócio. Isso aqui é para você levar a sério, para realmente você gerar um resultado que você deseja, um resultado expressivo, né? Módulo 4, estratégias matadoras. Eu vou explicar passo a passo cada uma dessas três estratégias que eu expliquei basicamente aqui para vocês, tá? E futuramente, possivelmente, sem custo algum, eu vou adicionar novas estratégias, tá? Você tem acesso imediato online por tempo indeterminado, tá? Você pode acessar agora, aqui um mês, aqui 6 meses, aqui um ano, sem problema algum. O valor de mercado, tá, de um curso desses é de no mínimo R$ 4.000. Tá? Lá fora, muitos cursos que eu faço que não ensinam tudo condensado dentro de um curso como esse, são cursos picados, tá? Cada curso, por exemplo, cada uma dessas estratégias, muitas vezes sai na faixa de US$ 5.000, tá? O que hoje são R$ 20.000 para um trader profissional te ensinar essas estratégias. E eu aprendi essas estratégias com alguns dos melhores traders do mundo lá fora, tá? Eu investi mais de R$ 100.000 em treinamentos para chegar a esse conhecimento, para você ter uma ideia. É realmente as melhores estratégias que eu encontrei pelo mundo todo. Mas adquirindo o curso você vai ter mais alguns bônus, tá? Além do treinamento completo passo a passo. Você vai receber um e-book sobre como fazer depósitos no exterior, para facilitar você ver a melhor forma para você fazer casa de câmbio, Neteller, cartão de crédito, transferência bancária, tá? Grupo de alunos no Facebook, ou seja, você vai poder trocar ideias com outros alunos e fazer perguntas onde eu estou lá respondendo e postando análises, tá? Praticamente diariamente dentro do grupo de alunos. Isso aqui tem um valor imensurável, né? Você poder tirar dúvida e trocar ideia com outros traders é fantástico, tá? Os traders do meu grupo de Mastermind, que é meu grupo especial de monitoria, mentoria com alguns traders específicos, estão lá também, tá? Vocês vão poder interagir com eles. Aulas online ao vivo para tirar dúvidas, aula como essa, webinars, né, que a gente chama, para você poder tirar dúvida, para eu poder fazer análise, tá? De tempos em tempos eu estou fazendo webinars ao vivo. Então só esses bônus aqui tem um valor de no mínimo R$ 3.047, tá? Esses valores somados. Mas além disso eu tenho mais um bônus muito especial, tá? Que é o bônus Swing Trader, que é o seguinte: é uma estratégia, tá? Desenvolvida por um renomado trader americano, tá? Uma estratégia de swing trade, ou seja, são operações um pouco mais longas que duram alguns dias normalmente, que capta movimentos de tendência no mercado, tá? A gente fez uma parceria, tá? É um dos melhores traders do mundo e ele
me autorizou a colocar essa estratégia dentro do curso, mas para realmente se operar com essa estratégia você precisa ter um indicador exclusivo que ele desenvolveu, tá? Que é adquirido à parte, tá? Por $375, não é obrigatório, é só para quem quiser, tá? Mas quem quiser utilizar essa estratégia aqui do Swing Trader tem que adquirir esse indicador, tá? Nenhuma outra estratégia, você não precisa comprar mais nada, nenhum indicador, nenhum curso, nenhum robô, nada, tá? Não tem nenhum custo. A plataforma é gratuita, tudo apenas nessa estratégia bônus especial, tá? Se você quiser, você pode adquirir. Aqui você vê o indicador na tela, tá? No gráfico. Você vai ver aqui que ele tem uma setinha vermelha. Ele coloca a seta no gráfico, abre uma janela falando que é para vender. Aqui no caso o dólar canadense, tá? E ele coloca ponto de entrada, target, ou seja, objetivo de lucro, stop, objetivo de prejuízo. Ele faz toda a pré-análise para você. Você faz, eu ensino aí dentro desse bônus alguns critérios a mais que você tem que olhar para o gráfico e encontrar para você ver se você realmente entra na ordem seguindo a estratégia ou não, tá? Ou seja, ele faz quase tudo para você. Você te dá o alerta. Se você quiser, você pode configurar para receber no e-mail. E então você só dá uma olhadinha para o gráfico, confirma algumas coisas que eu ensino dentro do módulo. Eu fiz um coaching especial com esse trader e então você define se você vai realmente entrar ou não, tá? Realmente é um grande prazer trazer como bônus essa oportunidade para os alunos do curso Forex Trading Manual. Aqui para você ter uma ideia, tá? É uma conta desse trader, uma conta real dele, tá? Isso aqui é tudo conta verificada, não tem isso aqui como ser alterado. E ele operando 6 meses, ó, de janeiro a agosto desse ano, ele fez 99% ao mês, tá? Ou seja, ele transformou, ele depositou $1.800 e ele teve um lucro de $170.000 usando essa estratégia. Tá? Uma coisa completamente absurda. Ele é um dos melhores traders do mundo, tá? É claro que você vai me perguntar, se eu comprar o indicador dele e fizer seu curso, você vai fazer esse tipo de rentabilidade? Talvez um dia, tá? Porque realmente ele tem uma experiência muito grande. Mas a questão é que você não precisa disso. Se você fizer 10% desse resultado, tá muito bom, tá? E isso é possível atingir. Então, não espere esse tipo de resultado, tá? Mas isso é para você ter uma ideia do calibre da estratégia, do que é ter uma estratégia muito boa e saber realmente operar com ela. E aqui você vai ter acesso a excelente estratégia, seja essa ou as outras. O valor de mercado, tá, desse bônus é de R$ 2.000, tá? Só desse bônus. Então, totalizando o valor do curso completo passo a passo, 4.000. Valor do e-book sobre como fazer depósito no exterior, R$ 47. Grupo de alunos exclusivo no Facebook, R$ 1.000. Aulas online ao vivo para tirar suas dúvidas e ver análise, R$ 2.000. Módulo Swing Trader, R$ 2.000. Lembrando que o indicador é vendido separadamente, tá? Ou seja, aqui você tem um valor total de R$ 9.047, tá? Mas realmente eu quero muito, tá, levar. Eu gosto muito de ensinar as pessoas, desde que eu era monitor na faculdade, e sempre gostei de aprender e de ensinar. E esse é o motivo pelo qual eu criei o Investidor de Sucesso, para passar esse conhecimento para frente. Tenho tido a oportunidade de fazer curso online, cursos presenciais ao vivo, mastermind, grupo de mentoria, onde eu posso pessoalmente ajudar traders a evoluírem pessoalmente, tá? Mas eu quero fazer realmente algo também que seja claro para quem está comprometido, para quem está sério a investir. Então o valor não vai ser pequeno, mas que seja acessível, né? Então, pensando nisso, tá? Eu fiz para essa primeira turma aberta do curso Forex Trading Manual. A gente teve alguns alunos antes
especiais, mas primeira vez que eu estou abrindo realmente esse curso. Ele vai sair, tá, hoje para apenas primeiras 15 vagas por apenas R$ 1.497, tá? Sendo que você pode pagar à vista no boleto bancário ou, se quiser, pode parcelar até 12 vezes no cartão de crédito, tá? Para adquirir agora, ter acesso imediato, tá, às 3 estratégias, tá? Mais o bônus do Swing Trader Pro, acesso imediato às estratégias. Você pode adquirir agora os módulos 1, 2 e 3, tá? Eles vão ser liberados ao longo das próximas semanas, tá? Eu vou colocar aqui o link para você adquirir e ter acesso imediato, tá? Basta acessar oinvestidordosucesso.com/curso ftm.html. Eu coloquei o link ali, só confirme para mim, por favor, se vocês estão conseguindo clicar. E eu realmente resolvi fazer algo muito especial e muito acessível, tá? Legal, né? O botão ali, o link está funcionando. Então, realmente, quem está sério em relação a aprender a investir de maneira efetiva, a minha recomendação é muito forte, tá? As estratégias são muito boas e o que você pode conquistar se você se tornar um excelente trader é impressionante, tá? Independente de crise, de qualquer outra coisa. Você pode ter seu dinheiro lá fora, operar, sacar com tranquilidade. É impressionante, tá? E assim como todo curso do investidor de sucesso, tá? Você tem 100% de garantia, de satisfação. Se por qualquer motivo você não ficar satisfeito, se você, eu tô na dúvida se eu compro ou não, porque eu não sei se é para mim. Na dúvida, compra, faz. Se você achar que não é para você, eu devolvo seu dinheiro, tá? Não tem problema. Por qualquer motivo, se você não gostou, qualquer motivo, não precisa justificar. Basta me enviar um e-mail para contato@oinvestidordesucesso.com ou ligar em horário comercial para 48 3091 8265, conversar com o suporte. Você tem a garantia por até 30 dias após a compra para você solicitar a garantia, tá? Isso porque eu tenho certeza que eu estou entregando muito, mas muito mais valor do que o que eu estou cobrando. Realmente tá muito acessível por esse preço. Esse tipo de informação lá fora é muito mais caro, tá? Então, tem gente pedindo o link ali novamente. Eu vou postar ali de novo. Tá? Confirme para mim só se o link está funcionando ali. Ok, né? Funcionando, maravilha. Legal. Então, pessoal, vou só tomar aqui um gole de água. Em 30 segundos a gente volta para fazer as perguntas e respostas. Aí fiquem à vontade para começar já a postar as perguntas de vocês. Eu vou procurar responder o máximo possível. Tá legal?